diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu todos os dias para a sua vida. Obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado por você nos seguir, nos amar, às vezes nos tolerar e continuar com a gente aqui no programa Café com Maná. Um abraço ao Denis, que nos coloca e nos tira do ar. Um abraço a todos os gaudérios, gaúchos e gaúchas dessa terra amada. Um abraço a todos os paulistas, cariocas, mineiros que estão nos ouvindo, e a todos os catarinenses desse Brasil, e aonde chegar a nossa voz pelo YouTube também. Bem-vindo, Bispo João, welcome, good morning, good evening, good afternoon, sei lá, good. Salve, Pastor Kennedy, ouvinte da Sara Brasil, salve, Denis. Deixa eu ler aqui o texto que nós estamos lendo o Novo Testamento, né? Até o final do ano, são 3 capítulos por dia, nós começamos recentemente. Lemos o livro de Marcos, depois passamos para o livro de Gálatas, depois Efésios, hoje estamos entrando em Filipenses. E o texto de hoje é: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Eu gosto muito dessa expressão, resistir no dia mau, e permanecer, né? Inabaláveis. E aí ele vai falando da armadura de Deus, né? No 14 ele fala: mantenham-se firmes. Olha só como são 3 expressões aqui: resistir no dia mau, permanecer inabalável e manter-se firme. É a proposta a postura que temos que ter na batalha espiritual, né? Então, essa é a leitura. Toda semana eu mando para os grupos, né, aqui da igreja, 3 capítulos para que possamos estar lendo até o final do ano o Novo Testamento, todo o Novo Testamento. Amém. De alguma maneira tem que fazer nosso povo ler a Bíblia, né? Verdade, todos os esforços são válidos, né? Bem-vindo, Bispo Hugo, bem-vindo, Bispo Paulo. Salve ao Denis, aos ouvintes, aos queridos, Deus abençoe aí. Vamos para cima, né? Sextou. Sexta-feira abençoada para todo mundo. Continuamos. Aí, povo de Florianópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aí onde pega aí na adjacência, né? Grande abraço, Juiz de Fora, São Paulo. Forte abraço a todos e os demais aí que estão com a gente pela internet. Isso, então tá. Temos 2 assuntos interessantes. Eu escolhi 2 temas hoje aqui: política e céu e inferno, tá? Entendeu? Mas antes eu quero mandar um abraço a todos os flamenguistas que nos ouvem, ao Hernandes, lá do Rio de Janeiro, né? Tudo normal, continuamos na Libertadores, passamos um sufoco na altitude. Sei que não adiantou torcer contra a torcida do Flamengo. Meu Deus, hein? Boliviano, time boliviano. Todo mundo perde na altitude. Todo mundo Agora vamos pegar um Strong do Paraguai, hein? Vamos ter que lutar contra os paraguaios depois. Entendeu? Bom, gente, o Strongs é do Paraguai, não é? The Strongs? Sim. Mas o que tem Strong? Bolívia. Strong é Bolívia. De Penharol. É Penharol. Vou pegar o Penharol. Uruguai? Penharol de Montevidéu, Bom, gente, vão ser 2 temas, tá? O tema 1 é o efeito Marçal na direita conservadora. E o tema 2 é o inferno versus céu. Tá? No tema 2, nós vamos dividir em subtópicos, porque pouco se prega sobre o inferno, já que foi um dos temas mais pregados sobre de Jesus, do próprio Senhor. Depois, quando morremos, para onde vamos? É possível viver o céu na terra? A frase, a minha vida é o inferno, tem poder de se tornar realidade? E, para terminar, a morte não é o fim. Tá?
Então, nós vamos sair da política para o céu, tá? Depois, na segunda parte. Eu escolhi esse primeiro tema, efeito Marçal, porque é o que mais chega, mais se lê hoje nas redes sociais, né? O avanço desse coach, né, na maior cidade do Brasil, na maior capital da América, né, do continente sul-americano, né, a cidade mais rica de todo o continente, complexa, e realmente ele ter passado o Nunes agora nas intenções de voto está causando muita surpresa, né? Era algo que há 1 mês, 2 meses atrás, praticamente impossível. Alguns achavam que ele não iria ficar atrás do Datena, era a previsão, né? A previsão era Nunes, Boulos, Datena e Marçal empatado lá com a Tabata, né? E hoje nós vemos o Marçal em segundo lugar, enfrentando o Boulos, que é um representante da esquerda, né, com ataques, né, aí ele enfrentando de um jeito talvez que nós não concordemos, mas ele está enfrentando do seu jeito. Parece que está vencendo, porque ele subiu nas pesquisas, e, ao mesmo tempo, ele está também tirando votos, né, segundo analistas políticos, né, da direita. Está tirando votos também do Nunes, né? E aí ele ataca muito o jeito do Nunes ser, né? O jeito pacífico, talvez, do Nunes se comportar. E eu gostaria de saber de vocês, porque a direita, entre aspas, hoje, ela tem muito a ver com a igreja, né? Tem muito a ver com a igreja por causa dos valores. E parece que nós vamos ter, sim, lá em São Paulo, um segundo turno, com certeza, direita versus esquerda, né? Para nós, é importante que um dos nossos representantes vença, até pelas propostas, né? É melhor que sim, mas eu gostaria de entender, né, principalmente do Bispo Hugo, que está em São Paulo, vocês que analisam a política no âmbito nacional e local também, né, qual é esse efeito dentro da direita conservadora. Aqui em Criciúma, por exemplo, na igreja, os jovens estão apaixonados pelo Marçal, né? Eles ficam só mostrando os vídeos do Marçal, né? Quem eu conheço fora dele também, o Marçal, quer dizer, ele conseguiu uma popularidade também geral, maior ainda, né, do que ele já tinha. Só que tem um detalhe, viu, Kennedy? Eu acho que agora vem a reação. A própria direita, né, não está gostando. Porque ele tem um comportamento que já está desagradando os principais mentores da direita no Brasil, né? Ele se indispôs com Paulo Figueiredo, né? Ele está ofendendo Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é muito benquisto, né, por toda a direita brasileira. E o Eduardo Bolsonaro já soltou ontem um vídeo, assim, mostrando claramente que vai trabalhar contra a candidatura dele, não se agradando da postura dele, do comportamento dele, dando a entender que ele não é confiável, dando a entender que ele é tipo um político que está mostrando uma faceta para conseguir e alcançar seus objetivos através de técnicas, através de uma postura pré-determinada. Todo candidato faz isso, né? Isso é uma postura. Só que ele usa a neurolinguística, ele usa a PLN. Como é que chama esse negócio aí? Nem sei direito. PNL. PNL, obrigado, Paulo. Paulo sempre... Programação neurolinguística. Neurolinguística. Então, só que o que eu percebo é que abriram fogo contra ele, né? Já começando pelo Eduardo Bolsonaro, logo já não vai demorar para o Bolsonaro também começar a abrir fogo, né? Não vai demorar muito, já que o filho já saiu na frente. Por quê?
o Figueiredo marcou uma entrevista com ele, o Paulo Figueiredo, que é neto do general Figueiredo, né, que foi presidente da República do Brasil, que mora nos Estados Unidos e é muito perseguido por toda o jurídico brasileiro, né? Tem perseguido ele e o Constantino lá nos Estados Unidos. Então, esse pessoal, ele marcou uma entrevista com o Paulo Figueiredo, mas parece que teve um lance meio grosseiro da parte do Pablo Marçal em relação. E eu vi algumas publicações do Marçal chamando o cara para vir para o Brasil. Se você é macho mesmo, vem para o Brasil, se você é valente. Poxa, como é que ele vai pedir para o Paulo Figueiredo vir para o Brasil para ser preso? Então ficou esquisito isso, sabe? Então eu acredito que essa pesquisa aqui, a minha modesta opinião, viu, Kennedy? Quem sou eu para ter opinião sobre isso? Não sou político, não sou entendido, mas eu acho que ele vai cair. Foi só uma arrancada, mas ele vai começar a levar a bordoada agora. Eu também vi esse lado da reação da direita, e ele já está se defendendo, mas a defesa dele é bater, né? A defesa dele é bater. Então, bateram nele, eu vi Eduardo Bolsonaro falando, e outros, mas ele já está se defendendo, e se defendendo muito bem. É incrível como ele é muito bem treinado para isso. Eu não acho não, Kennedy. Eu acho que ele usa uma tática de denegrir a imagem dos outros. Por exemplo, que ele faz isso com o Paulo Figueiredo. Como é que ele fala para um cara que é procurado pela justiça injustamente, né? No meu ponto de vista. Ele se defendeu. Viu a defesa dele, bicho? Ele falou, vocês... Aí, lógico, é que ele consegue criar um aspecto de roda. Eu acho que é muito ruim quando você, para se promover, você denigre os outros. Entendeu? Isso. Eu acho muito isso. Mas é o que está infelizmente. Na verdade, assim, eu vejo o seguinte: ele não quis ir dar entrevista para o Paulo Figueiredo porque ele não queria falar sobre o Alexandre de Moraes, né? Essa foi a razão dele ter se recusado. E o Paulo Figueiredo não aceitou essa condição, por isso ele não foi. E aí estão falando que ele é fujão, que o Constantino falou que ele é um arregão também, assim, que ele criticou as pessoas que não foram ao debate, mas ele fugiu de ser entrevistado. E, na verdade, eu acho, assim, é uma situação complicada, né? Porque ele está com a candidatura dele fragilizada diante da justiça. Se ele atacar o Alexandre de Moraes, ele vai estar dando um tiro do pé. Ele está tendo uma postura que, vamos dizer assim, razoável de se compreender. Se você tiver um pouco de boa vontade com o cara, você vai entender por que ele não quer criticar o Alexandre de Moraes agora. Porque ele o processo de registro dele está debaixo de ataque, várias ações contrárias na justiça. Ele vai brigar com a justiça? Ele vai brigar com talvez uma das figuras mais importantes da justiça brasileira? Então, acho que assim, essa é a razão dele ter tomado essa atitude. Não me parece assim que você possa dizer que não é justificável a atitude dele. E outra, a família Bolsonaro, né, está atacando ele. Mas eu não acho que a família Bolsonaro está atacando ele. Tanto que o Bolsonaro inicialmente elogiou ele e tal, né? Mas o que é que se percebeu claramente? Que essa subida meteórica do cara, né, chegou... Eu duvido que ele esteja com 21%. Se o Datafolha dá 21% para esse cara, ele já está muito à frente. Ele deve estar com uns 30%. Sabe? Porque cara, no Datafolha ele aparece nessa posição, ele deve estar com quase a metade do eleitorado de São Paulo. Essa que é a verdade. Porque a gente vê isso. Agora... Realmente, ele só tinha fato positivo, né? As aparições no debate. Agora ele vai estar com a família Bolsonaro contra ele. É muito pesado, né? Ele está pegando um adversário muito pesado. Mas eu acho que o Bolsonaro... Por que o Bolsonaro se voltou contra ele? Percebeu que o cara crescendo desse jeito é um óbvio candidato à eleição presidencial em 2026. E é por isso que ele quer abater o cara no meio do voo. Não acho que essa é uma questão ideológica, não acho que essa é uma questão porque ele é muito agressivo. Nada disso, o Bolsonaro era muito mais agressivo que ele.
entendeu? Na época da eleição presidencial de 2018. Aliás, Bolsonaro era mais agressivo que ele, inclusive na presidência. Então, não vejo isso. Vejo que é um jogo de interesses, né? Não sei, não conheço, não sei nada sobre Paulo Marçal, né? Mas vendo assim a movimentação, eu acho que também ele podia ser um pouco mais, na minha opinião, um pouco menos brigão, né? Mas ele, quem está crescendo é ele, né? É ele, com esse estilo dele aí, que ele está conseguindo avançar, né? Então, quem é que vai dar conselho para um cara que fez algo que ninguém imaginava? Existem dois tipos de pessoa: aquela que tem tudo a perder e aquela que tem tudo a ganhar. O Pablo Marçal é o cara nessa eleição que tem tudo a ganhar, nada a perder. Literalmente nada a perder, porque ele tem um público fiel que ele formou, ele tem as empresas dele, que ele construiu de fato, e ele entrou nessa eleição com um propósito, não era ganhar. Ele entrou nessa eleição com o propósito de neutralizar o Boulos. E está fazendo tudo sozinho, não tem apoiamento nenhum, não está usando recurso público, e ainda por cima ele resolveu utilizar todas as técnicas que toda a vida ele trabalhou com ela, programação neurolinguística, as técnicas de rapport, entre outras aí de inteligência emocional, né, que está tudo envolvido ali dentro do bolo, e que para mim não é difícil de identificar, porque até é uma área assim que eu trafego um pouco. E ele está fazendo isso intencionalmente. E o que aconteceu? Até aqui, o objetivo mudou, porque, de fato, ele viu que está dando um resultado que ele está fazendo e ele só vai intensificar isso agora. Porque agora é o tudo ou é o nada. E, de fato, eu concordo com a questão que o Bispo João citou, né, que se ele está sendo apontado com um determinado percentual por um determinado instituto, naturalmente ele deve estar com muito mais do que aquilo que foi apontado. Porque a gente tem um histórico, esses institutos, para mim, não tem mais credibilidade nenhuma, né? Esses famosinhos aí da mídia aberta, que a mídia aberta vive divulgando o resultado deles, não tem credibilidade nenhuma no sentido da precisão, tá? Claro que a pesquisa é a pesquisa, mas no sentido da precisão, porque já ficou demonstrado, e claro, em últimas experiências, que eles são enviesados, né? E os resultados que eles trazem, infelizmente, acabam não batendo, não são confiáveis, e tem até indícios aí, né, de manipulação. Mas, enfim, ele está crescendo. Eu vejo ele assim hoje muito mais como muito mais que um simples movimento de direita, tá? Porque, se queira ou não queira, ele trafega em valores também cristãos. Não estou fazendo defesa, tá, gente? Quero deixar bem claro, estou fazendo análise fria, crua, até porque a gente já conversou sobre essa pessoa em outras ocasiões e eu já tinha deixado claro que eu tinha lá minhas reservas, né, com algumas posturas. Mas, de fato, está acontecendo. E eu vou dizer mais uma para vocês. Esse cara é o prefeito de São Paulo, viu? Vocês esperam para ver. Mas eu acho que o Hugo, nesse aspecto, o Hugo tem razão, né? Porque ele tá, é a primeira vez que ele enfrenta a família Bolsonaro, né? E o Bolsonaro tem muita força, né? Não sei, né? É a primeira vez que você vai ver um cara, esse campo, vamos dizer assim, né? O campo que eles chamam de bolsonarista, né? Que é o campo dos conservadores, né? Sendo disputado, né? Porque o Bolsonaro sempre teve um monopólio absoluto desse campo e quem se voltava contra ele era destruído. Você viu que a Joyce Hasselmann, o Sérgio Moro, todo mundo que tentou, de uma certa forma, se posicionar contra o Bolsonaro nesse campo,
não teve força para suportar a reação dele, né? Mas parece que o Marçal tem uma... Assim, não sei se vai conseguir, né? Tem um potencial para quebrar esse monopólio. Ele não queria quebrar esse monopólio, ele queria unidade com esse povo, né? Mas agora ele vai ter que lutar contra esse povo. Agora ele vai ter que disputar no mesmo campo os mesmos votos. Qual que é a vantagem que ele tem? Então, essa é a desvantagem, e é grande. A vantagem que ele tem é que os bolsonaristas não se identificam com o Nunes de jeito nenhum. Não se identificam com o Nunes, porque o Nunes tem uma secretaria progressista, né? Alguns secretários progressistas. A vice do Boulos era a secretária dele, não é isso? Então, ele tem uma vantagem, que é essa, né? O Nunes não parece assim tão identificado com os conservadores. Mas ele tem a desvantagem de ter o Bolsonaro, que é assim, com poder de destruição muito grande, né? Agora, o Nunes deu... Vocês assistiram a entrevista dele? A entrevista dele depois da divulgação da pesquisa? Não. Eu vou ver se eu acho, vou mandar para vocês depois. Do Marçal. Do Marçal? Do Marçal. Os jornalistas cercaram ele com as perguntas sobre a família Bolsonaro. A habilidade que ele teve para falar do negócio sem baixar a guarda foi gigantesca. Ele sabe o que ele está fazendo, ele é intencional. Cara, ninguém constrói um patrimônio que ele construiu em 15 anos sendo um amador. Amador ele não é, entendeu? E ninguém faz o que ele está fazendo ali na Prefeitura de São Paulo. Chegar na liderança das pesquisas, um cara que não tem apoio de ninguém, tá todo mundo contra o cara. Olha, é de tirar. Não sei se ele vai suportar, porque agora vem o fogo poderoso, né? Tem as questões relativas ao passado dele. Lá aos 18 anos ele foi condenado por fraude bancária. E a imprensa vai explorar isso poderosamente. O Estadão já está fazendo isso, a Folha de São Paulo já está fazendo isso, mas não alcança o pior erro que eles vão cometer. Se a intenção deles é desconstruir o cara, eles vão cometer um baita de um erro, porque ele sabe responder isso aí. E o que eu vou fechar, não vou mais falar do assunto aqui. Eles estão dando o que ele precisa, tá? Porque ele não está comunicando com a imprensa, ele não está comunicando com classe política, ele está comunicando direto com o povo, ele está pegando do C para baixo. E é por isso que ele vai ganhar essa eleição. Espera. O Nunes deu uma bola fora. Se fosse hoje, ele estava no segundo turno, tranquilo. Se fosse hoje a eleição... Bola fora, viu, João? O Nunes deu uma bola fora quando apoiou a Joyce Haussmann. Deu uma bola fora. Ali ele queimou legal. Então, hoje nós ficamos no mato sem cachorro, literalmente, viu? É do jeito que nós estamos aqui, viu? Não, mas aí a direita ou o centro vai todo para ele, porque não tem como. A esquerda ela é polarizada, certo? E quem é do centro, aquele cara que é centro-esquerda, o meio esquerda, ele, no final, se tiver que optar entre ele e o Boulos, vão optar por ele, né? Porque, gente, o cara realmente é um fenômeno, porque a criancinha fala dele em casa. Mãe, entendeu? O que tem de meme, por causa daquele negócio que ele fez com a carteira de trabalho, né? E aí ele conseguiu unir até o católico com ele, por causa do padre Kelmo, né? Ninguém falava em eleição municipal em outras cidades, cara. O Brasil inteiro só fala na eleição de São Paulo. O Brasil inteiro, você vai lá na Bahia, estão falando da eleição de São Paulo. Por causa de quem? Quem que é o motivador disso? Ele, porque esse cara tem uma capilarização em todo o Brasil, cara. A minha, eu já falei aqui para vocês, né? Eu fui conferir negócio de Pablo Marçal, porque a minha empregada começou a falar, senhor viu? O senhor viu lá o Pablo Marçal fazendo não sei o quê? Eu falei, não, vi nada. Eu fui conferir, né, cara? Todo mundo fala, né?
quem fala que é uma coisa negativa, né? Uma coisa muito negativa, e quem fala que é uma coisa... E quem está gostando. A imprensa não está gostando, obviamente, né? Ninguém está gostando do ponto de vista do sistema, né? A mídia tradicional, né? Acha muito negativa a participação dele. Mas negativo ou não tem como negar que você está diante de um fenômeno, né? Acho difícil negar isso, né? Olha, O cara conseguir sozinho liderar as pesquisas na cidade mais importante do país, né? E com aquele sotaque goiano dele, olha... E o que a gente está pensando muito aqui no fenômeno Dória, né? Quando Dória apareceu em São Paulo também, ele ganhou no primeiro turno. Nunca ninguém tinha ganhado no primeiro turno aqui em São Paulo, nunca. E ele levou. Então, existe... São Paulo tem muito disso, né? A Erundina ganhou também dessa maneira, né? A Marta ganhou também dessa maneira. São políticos que inesperadamente superaram os tradicionais aqui em São Paulo. São Paulo sempre foi surpreendente nas eleições, né? O último foi o Dória, né? Que tinha como vice o Covas, que se mostrou um bom prefeito, né? Que foi ceifado aí muito precocemente, né, pelo câncer. E aí o Nunes, que ninguém também conhecia, era um vereador aqui na cidade, acabou sendo prefeito, né? E o Nunes seria vice a do primeira Covas, eleição né? dele, hein? Ele era vice do Covas. Aí o Covas morreu e ele assumiu, né? Essa eleição é a primeira dele. É a primeira eleição dele como no executivo municipal, né? À frente, né? Ele já disputou como vice, né? Então, eu concordo com o João. Eu acho que a tendência do Marçal ser eleito é muito alta. É muito alta, né? Mas eu acho que São Paulo ficou muito desprotegida, né? Você vê, né? Os candidatos não são muito... Para quem tem um mínimo que gosta de equilíbrio, não é nem sistema, né? Que gosta de um pouco de sensatez, não está legal. Eu mesmo estou muito desconfortável, né? Tiver que voltar, meu pai do céu, vai ser muito complicado. Acho que eu vou viajar no dia, viu? Não vou, não. A eleição de São Paulo ofuscou o debate da Câmara e do Trump. Quase ofuscou, está ofuscando essa eleição de São Paulo hoje. Ela tem muito mais, ela dá muito mais ibope do que a eleição americana. É incrível o que está acontecendo aí. Bom, vamos esperar para ver, né? Eu tenho medo dessas previsões do Bispo João. Porque... Não, mas eu não acho que ele vai ser. Eu não estou dizendo que ele vai ser eleito, não, porque eu não sei. Não tem como você calcular, hoje qual vai ser o efeito da oposição, que é sempre uma oposição agressiva, da família Bolsonaro. A família Bolsonaro está contra o Marçal radicalmente. Eles vão começar a atirar. E eles têm um trabalho de rede social também poderoso, entendeu? Não é no mesmo estilo do Pablo Marçal, que se dá por outra via, né? Que é através dos cursos e dos treinamentos que ele faz, né? E das chamadas que ele consegue viralizar, dos cortes, né? Mas a família, cara, esses caras, para destruir uma imagem como esses caras, é difícil. Então, não tem como você avaliar hoje, se ele passar por esse furacão até na próxima pesquisa, se ele conseguir manter uma posição elevada na próxima pesquisa, aí sim a coisa começa a ficar definida. Eu acho que ele vai passar por um teste de fogo agora, que é a oposição assim, declarada e agressiva da família Bolsonaro, inclusive do Bolsonaro. Bom, é interessante ser bispo, ser pastor em São Paulo, né? Porque vai ser complicado, vai ser bem complicado e interessante estar aí nesse dia realmente, viu? Porque todos os jovens aqui votariam no Marçal, que eu conheço, sabe? Agora eu fico imaginando isso aí em São Paulo, né? Interessante. Mas vamos lá, gente. O nosso próximo tema não tem nada a ver com... Como estão os jovens da igreja aí, Hugo?
Oi? A tendência é muita influência, né? Os jovens são meio divididos aqui, né? Nem todo mundo vota na mesma pessoa, não. Eles são bem politizados, muito politizados. Então, aqui, acho que até a gente que vai votar no Boulos vai ter no meio, né? Mas a Sara Nossa Terra está apoiando o Nunes, né? E agora, vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Difícil. Difícil prever, viu? Vamos lá. Vamos lá. O Bispo Paulo Renato fez a previsão dele. Ele vai ser o próximo prefeito. Vamos ver. Vamos ver. Gente, mudando então de tema, indo para o segundo tempo, virando o jogo, né? Nós vamos falar sobre inferno e céu. Certo? Inferno e céu. Por que pouco se fala do inferno hoje, segundo estatísticas, tá? Pouco se prega sobre o inferno. É porque não é um assunto... Por que será? Porque não atrai audiência? Porque não dá like? É melhor falar do evangelho apenas de forma positiva, triunfalista, que prospera? Por que não se prega com tanta ênfase sobre a morte eterna? É a primeira pergunta. Eu já vou lançar esse cheque em cima do próprio Bispo Hugo. Olha, Kennedy, eu acredito que muita gente não declara, mas não crê, entendeu? Nesse juízo final. Há uma insegurança em relação a isso. E por isso, por não crer, né, acaba ignorando. E, em segundo lugar, o medo de desagradar o público ouvinte, né? Bispo, explica melhor essa primeira parte aí, porque eu creio que com toda a audiência, agora ficou com um nó na cabeça. Eu te dei um cheque, agora você me deu um outro cheque. Nem sempre você precisa declarar algo para você dizer que não crê, entendeu? Você declara que não crê pela tua forma de comportamento, pela tua pregação. Se você não fala nisso na tua pregação, então aquilo não é forte no teu coração. Aquilo não é um valor no teu coração. É algo que o teu coração evita pensar. Então, não crê. É como eu penso, primeiro ponto. Segundo ponto, não quer desagradar o ouvinte, né? Quer agradar o ouvinte, então falar de inferno desagrada o ouvinte. É chato para o ouvinte, né? Então, eu creio que são esses dois aspectos, e eu digo para você isso porque a gente percebe isso, né? Eu já vi um pastor renomado, né, da tua terra lá, falando que aqui a gente não fala de inferno, aqui a gente não fala de pecado, aqui a gente fala do amor de Deus, aqui a gente fala da vida de Deus, aqui a gente fala da salvação, da restauração. Salvação do quê? Exatamente. Salvação do quê, né? Pois é. Salvar-se de quê, né? Então, mas essa foi a fala de uma pessoa muito importante, inclusive bem conhecida no Brasil e no Rio de Janeiro. E colocando dessa maneira, isso não é uma coisa que eu ouvi falar, ele estava num programa de televisão fazendo isso. Não era, acho que não era nem televisão, no YouTube, né? Então, no meu ponto de vista, tá, Kennedy? Eu não tenho uma pesquisa, eu não tenho assim dados para poder afirmar com certeza. É a impressão que me fica, né? Porque as pessoas realmente têm dificuldade de entender a condenação eterna. Eu acho que, no fundo, acredito aí numa via meio estranha aí, né? Que eu não acredito, eu acredito no juízo final. Inclusive, eu sou um dos pregadores aqui de São Paulo que fala dessa condenação eterna. Acho que falo no equilíbrio que precisa ser falado, eu acho que o próprio Jesus, ele nos dá esse equilíbrio. Até em São Paulo são poucos que falam disso, claramente. No Brasil, gente, são poucos que falam disso, né? Mateus 25, 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vocês estão rindo por quê, né? Pessoal, Porque você é um menino mau. Por isso que eu estou rindo. Eu só li aqui. Vai punir você severamente. Eu só li aqui, né? Então, apartai-vos de mim. Jesus, ele foi muito duro aqui, Bispo João, ele é muito áspero. Essa palavra é muito pesada,
tem que ser atualizada, aliviada. Nossa cultura, né? Nossa época é uma época soft, né? Que você não pode ofender ninguém, né? A regra é essa, né? As pessoas eram muito mais agressivas, antes falavam na lata, né? E todo mundo aguentava bem, né? Todo mundo ouvia. E nós gostamos de falar o que agrada, né? Porque isso gera a possibilidade de você agradar, aumenta a tua possibilidade de você conseguir resultados em termos de pessoas, número de pessoas e tudo mais, né? E a palavra do Senhor às vezes é muito dura mesmo, né? Porque a realidade ela é dura, né? Alguém fala na bigorna, né, da realidade, né? A realidade tem um molde que não dá para escapar dela, né? Tem coisa que não dá para moldar na realidade. Né? Tem coisa que dá para mudar, mas tem coisas que... Mas para você mudar a realidade, primeiro você tem que aceitar ela, né? Então, a realidade é que existe o juízo de Deus, a cruz só se explica por conta do inferno. Você não tem necessidade da cruz. Né? Jesus ia morrer na cruz daquele jeito, apenas para eu melhorar meu casamento, ou para eu ganhar mais dinheiro, ou para eu me dar bem na vida? Será que foi essa a razão por que Jesus foi para a cruz? A cruz é para nos livrar do juízo de Deus, né? Que é terrível, né? Diz a Bíblia, né? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Né? Nós perdemos essa perspectiva. E as pessoas olham para Deus como um Papai Noel, né? Um paizão, né? E se esquecem que a realidade não é essa na palavra de Deus, na Bíblia. Então, eu creio que talvez o problema não seja pregar sobre o inferno. O problema é o tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo fragilizado, né? Um tempo, a igreja muito adaptada, né? Essa necessidade de agradar. Né? Olha só, 1 Coríntios 9, isso aqui é antipado, está fora da moda. 1 Coríntios 5, 6, 9, né? 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vejam que aqui está enumerado vários comportamentos, né? Vários comportamentos. Paulo selecionou aqui alguns comportamentos que, segundo ele, deixam claro que esse tipo de comportamento faz com que aquela pessoa não tenha entrada no reino de Deus, que é o céu. Que ela já está condenada. Paulo está certo, Bispo Paulo? Está pesado aqui, ele está sendo muito forte. Isso cabe nos nossos dias de hoje? Bom, é isso aí, é a Bíblia, né? A Bíblia é a Bíblia, não tem leveza nem peso. Ela simplesmente é a palavra de Deus. Ela é a regra daquele que tudo criou. Né? Nós temos aí um apóstolo falando uma coisa séria, alertando e dizendo, vamos parafrasear, né? Quem quer ir para o inferno, pratique estas coisas. Ou quem quiser viver uma vida fora do contexto divino, pratique essas coisas. Quem quiser afastar-se da bênção do Criador, pratique estas coisas. Né? Se a gente for parafrasear dessa forma, a coisa fica mais clara, né? Realmente é uma lista de procedimentos que afastam a pessoa totalmente da graça e do favor de Deus. E lembrando, claro, que não quer dizer que uma pessoa como essa, seguindo esse caminho, no meio do caminho, em algum momento do caminho, ela não possa ter um tempo de conscientização
um encontro com Deus, um encontro com a revelação da palavra, e não possa encontrar redenção, porque o sangue do Cordeiro é poderoso para resgatar e restaurar o pecador. Só que isso também passa pelo próprio pecador e sua decisão de abandonar o pecado, né? Não dá para relativizar, não, mas eu amo Jesus, eu sou assim, ele me aceita, não dá para relativizar. A gente tem aí uma lista, né? E essa lista, ela está dizendo que pessoas que a praticam estão caminhando no sentido oposto e vão ter uma surpresa muito ruim. Bispo Hugo, partindo do princípio que o inferno existe, tá? Aonde ele fica? Onde é o inferno? Onde fica o inferno? Tá? Eu vou ler aqui algumas opiniões. Tá? A opinião tradicional é que o inferno se encontra no centro da Terra. Outros propõem que o inferno se encontra no espaço sideral, em um buraco negro. No Antigo Testamento, a palavra traduzida inferno é Seol, que é um abismo escuro e silencioso situado nas profundezas da terra, para onde todas as pessoas iam depois de morrer. No Novo Testamento, ela é traduzida como Hades. Jesus fala do inferno mais do que qualquer outra pessoa na palavra de Deus, dizendo que é um lugar de trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Tá? Como é esse lugar? Como é, não, assim, a pessoa ela vai direto para o inferno? Quem são essas pessoas que vão? Onde ele fica? Como uma pessoa como ela se habilita a ir para o inferno? Porque aqui na Terra é um vestibular, né? Se você marcar a opção certa, você sobe. Se você optar pela opção errada, você desce. Tá? E se descer aonde? Que lugar é esse? Aí já entra na segunda pergunta. O inferno é aqui na Terra? Começa na Terra, como algumas pessoas falam. A minha vida é um inferno. Essa vida é um inferno. A tua vida é um inferno. Isso pode ser realidade para algumas pessoas? O que a gente percebe pela Bíblia é que o inferno é um lugar espiritual, né? Não é físico. Então, como é que vai estar nas profundezas da terra? Aí muitos usam o argumento de que fulano desceu, né? Desceu nas profundezas, como está lá em Isaías 14. Eu acho que ali fala de profundezas espirituais, né? Algum lugar espiritual que eu não sei te dizer onde é, não, viu, irmão? Não tenho ideia onde que fica, não. Agora, o que eu acho que ressaltar é que a Bíblia fala que o inferno não foi inaugurado ainda, né? O inferno, Apocalipse capítulo 20, é o lugar do juízo. E o juízo ainda não aconteceu. O juízo vai ser futuro, né? Então significa que as pessoas ainda não estão... Hoje tem o paraíso e o Hades, né? O Hades, que é o lugar onde os mortos sem Cristo ficam. Né? O inferno não foi inaugurado ainda. Apocalipse capítulo 20 diz que os dois primeiros vai ser o anticristo e o profeta, né? O falso profeta lá, que vai inaugurar o inferno lá. Né? E depois a própria Bíblia diz que o Hades e o que está traduzido como inferno, o Hades e a morte serão lançados no lago de enxofre. Está lá em Apocalipse também. Bom, isso aí é uma questão polêmica, dá para a gente falar no futuro sobre isso. Né? Mas o que eu acho importante ressaltar, Kennedy, eu estou vendo aqui a Aline Farias, lá da Igreja do João, né, João? Ela diz, eu conheci o Bispo Hugo pregando aqui em Porto Alegre sobre este tema. Falei, eu nem lembro, viu? Aleluia. Por mais que seja dura, ela edifica, alerta e transforma. Né? Então, falar, e aí acho que teve a Mary disse assim, o problema não é o que fala, mas como fala. Eu concordo com a Mary. Eu acredito que a gente pode falar de inferno sem esse aspecto terrorista, como disse o João, né? Sem ofender a pessoa. Mas alertar, olha, não é isso, essa não é a vontade perfeita de Deus. Deus não criou o inferno para o homem, mas criou para os anjos caídos, né? Diz a Bíblia. Né? Então, agora, só um assunto que eu quero falar aqui, eu já encerro e já passo a bola para você, Kennedy. Eu acredito que se você falar de inferno e focar em comportamento, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo,
a gente fica igual às demais religiões. Todas as religiões focam em comportamento, né? Agora, o Evangelho de Jesus Cristo foca na fé da obra do Calvário realizada por Jesus. Se você tem fé, você não entra no juízo. Está lá em João capítulo 3, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né? E aí, logo em seguida, diz que não será julgado, não entra em juízo. Então, o que eu acho importante ressaltar é que nós não estamos querendo exigir comportamento das pessoas, mas o comportamento delas reflete o que elas creem. Né? Que se eu tenho um comportamento nocivo, né, mal ou negativo, isso tudo, né? O cachorrinho aqui me traiu agora, né? É a M. Também, ela quer dar a opinião dela, mas não tem como agora falando. Misericórdia. Falando de inferno, ela achou ruim. Começou a falar do inferno, o cão se manifestou. Então, o que eu acho importante falar aqui, né? Porque se você foca em comportamento, todo mundo vai para o inferno, irmão. Que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós precisamos da misericórdia, da graça da cruz do Calvário. Então, creia no sacrifício, busque ao Senhor, ande na presença dele. A Gênesis 17 diz: anda na minha presença e seja perfeito. Essa palavra perfeito é seja completado, seja habilitado, seja inteiro. Deixa eu completar você, deixa eu te suprir, deixa eu te habilitar. E aí você vai ter um comportamento diferenciado. Agora, se você foca em comportamento, fala, meu pai, então tá todo mundo no sal aí. É uma questão de posição, né? Você nasce em Adão, né? E a palavra de Deus usa muito essa expressão em Cristo, né? Em Cristo, você estar em Cristo. Quer dizer, estar em Cristo significa você estar alinhado, né, com a fé. Você estar caminhando. É óbvio que você não vai ser uma pessoa que não comete pecado, né? Mas você está em Cristo, você caminha com Cristo. E a pessoa pode dizer assim, mas por que eu vou para o inferno só porque Adão pecou? É você que escolhe, né? Então sai de Adão e vem para Cristo. Se a pessoa quer ficar em Adão ou em Cristo, né? É uma decisão da pessoa. É você que decide para onde você vai. Entra embaixo de Cristo, né? Você precisa de um passaporte. Na verdade, o que a gente precisa é de um passaporte. Você vai passar pela imigração do reino de Deus. Tem um setor de imigração no reino de Deus. Ele vai verificar se você pode ou não pode entrar. Você tá vindo de um país estrangeiro e quer entrar no reino de Deus. A primeira coisa que você vai ter que apresentar teu passaporte. Se teu passaporte estiver lá carimbado em Cristo, você vai entrar. Senão não vai entrar, cara. Ali não tem Kamala Harris, não tem setor de imigração frouxo, não tem muro, não tem contrabando, você não vai entrar. Se você não tiver no teu passaporte não estiver carimbado em Cristo, você não vai entrar. Olha só, gente, a Mary aqui é quase um checkmate aqui, viu? É que eu jogo xadrez, né? Eu gosto de usar essa expressão. Ela fez uma pergunta aqui bem interessante, né? Eu quero agradecer a todos, a participação de todos também. A Maria Rodrigues escreveu: não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Esse é um versículo bom para a gente debater um dia sobre esse medo. Mas a Mary, ela fala assim, uma dúvida: se o inferno está com as portas fechadas, onde estão os anjos caídos? Estão nas regiões celestes. Estão nas regiões celestes. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra sangue, mas contra principados, potestades, com os dominadores, com as forças espirituais nas regiões celestes. Efésios 6 responde essa pergunta dela. E onde ficam as regiões celestes? Aqui. É uma dimensão espiritual, né? É a parte invisível desta realidade. Sim, exatamente. É a parte, as regiões celestiais é onde o teu espírito está, né? As regiões não era celestiais... mate, era só cheque, viu, Kennedy? Não era cheque mate, era um cheque só. Saiu bem, viu, bicho? Saiu bem, mas eu acho que ainda não satisfez a dúvida dela, viu? Mas como que não? A Bíblia responde.
Se é nas regiões celestes, que é a luta... Não, o que ela pode perguntar é o seguinte: onde estão Hitler, os maus que morreram? Essa talvez seja a pergunta dela. Né? Onde eles estão hoje? A parábola do rico e de Lázaro responde essa pergunta. E onde é? Hades. Está no Hades, que não é o inferno. É porque a palavra inferno, ela é traduzida para mim de uma só forma. Mas, por exemplo, quando Jesus fala de juízo, essa palavra de Mateus aqui, que a Maria do Socorro Rodrigues disse, Mateus aqui, essa palavra aqui é Geena, não é Hades. Quando ele fala as portas do inferno não prevalecerão, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Jesus diferencia a palavra Hades de Geena. Todas as vezes, você pode perceber que Jesus vai falar de condenação eterna, ele não usa Hades. Mas lá em Mateus 16, quando Jesus diz que as portas do inferno, ele usa a palavra Hades, né? E quando diz que lá em Apocalipse, que o Hades e a morte serão lançados no lago de fogo, de enxofre, ele usa a palavra Hades. Então a palavra Hades, ela é temporária, ela é como o paraíso. O paraíso é um lugar de reciclagem, vamos dizer assim. Não é reciclagem. Espera, desculpa. Não é um lugar de espera para o justo, isso, que é o paraíso, e é um lugar de espera. O Hades é um lugar de espera para que eles serão julgados. É o seio de Abraão. Não, o seio de Abraão é o paraíso. Seio de Abraão era até Jesus morrer na cruz. A partir de Jesus, ele fala, hoje estará comigo no paraíso. Então, ele inaugurou o paraíso. Jesus inaugura o paraíso. Olha, que tremendo, né? A gente tinha que discutir mais isso, aprofundar mais isso. Acho que todo mundo ia gostar, viu? Eu acho que o seio de Abraão é um sinônimo do paraíso. Quem está com o tema segunda mesmo é seu, né, Bispo João? Oi? Segundo tema é do Kennedy, é seu. Segunda é do Bispo João, né? Terça é comigo. Mesmo. Então, podia falar dessas coisas aí, Geena, Hades, Tártaro, Paraíso, Lago de Fogo e Enxofre. Esse é um tema bom, polêmico. Corinthians. Então vamos fazer o seguinte, o Hugo define. Hugo, você define o tema de segunda-feira, eu fico o teu na quinta-feira, na quarta, né? Quarta. Você que gosta desse negócio dessa matéria aí, você que é perito no assunto. Sou perito, não. Sou perito em inferno, não. Mestre em inferno. Você que tem. Ele tem PhD no inferno. Infernólogo. Esse cara é PhD no inferno, rapaz. Ei, Infernólogo. O apóstolo Paulo foi o terceiro céu. Então existe o primeiro, o segundo e o terceiro. Qual a diferença do primeiro, do segundo e para o terceiro? Tem gente que acha que segunda-feira já é o inferno. Então, mas viu, gente? Vamos falar aí segunda, vamos dar uma pincelada. Hugo, prepara para nós uma relação de temas aí sobre Hades, Geena. Paraíso, vamos falar do paraíso, né? Vamos falar da Nova Jerusalém. Hades. Vamos falar da Nova Jerusalém. Tártaro é aquele problema que ele tem nos dentes, né? Não? Isso. Hein? E Hades é aquele suquinho lá. Não come. Onde fica o primeiro, o segundo e o terceiro céu? Boa, vamos trabalhar isso aí. A Bíblia não fala sobre isso. Isso não dá para saber, né, mamãe? Você falou que pessoal que tá, deixa eu falar com o pessoal que está com a gente aqui, ó. Pessoal que está na rádio, pessoal que está no YouTube, segunda-feira a chapa vai esquentar aqui, gente. A Aline Farias está pedindo para a gente fazer um podcast. Aqui, ó. Hein? Nós vamos ter a presença do infernólogo Bispo Hugo. Tá amarrado. Gente, acabou o nosso tempo. Culto, lembre do culto, sábado, domingo, Deus abençoe. Domingo é o dia do Senhor, não falte o culto. Para a igreja. Amanhã marcha para Jesus aqui em Maringá. Amanhã nós temos o evento da unidade aqui no Rio Grande do Sul. Não falte, hein? Você que é do Rio Grande do Sul, lá na Sertório 584, evento da unidade, todas as saras da nossa terra. Criciúma é o céu de Santa Catarina, hein? Criciúma, venha para o céu. Amém. Abraço para todo mundo. Abraço, Denis. Abraço, Denis. Na igreja, povo.
Cadê o Denis? Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas